Meu Deus do céu, o que falar de um homem da estatura espiritual de São Pedro de Alcântara? Você lê um pouquinho da vida desse homem, você já fica impactado. Tanto que as passagens que as pessoas vão usar bíblica para falar de São Pedro é Gálatas 5:24. Aqueles que são de Cristo crucificaram a própria carne com os seus vícios e concupiscências. Ou levamos sempre em nosso corpo a mortificação de Jesus. Um santo que, como ele mesmo disse para os seus irmãos de comunidade, quando pediam para ele moderar um pouco no rigor das penitências, com um sorriso nos lábios, São Pedro falava: eu fiz um contrato com o meu corpo, meus irmãos, pelo qual ele se comprometeu a sofrer muito durante esta vida que é tão curta. E eu tomei o compromisso de proporcionar-lhe um repouso sem fim na eternidade. Então, nessa vida curta, eu vou macerar o meu corpo. E quando esse homem ouve isso, é no tempo pós-revolução protestante, 1500 ali, aonde a igreja levantou santos, aonde Deus levantou santos na igreja, enormes, e esse nome ele sempre figura porque é o homem que conseguiu ali direcionar Santa Teresa d'Ávila. O que ele fazia, Guilherme? Que causou tanto pasmo até em homens espirituais como Teresa, como homens ali que rodeavam ele, Francisco Borgia. Bom, com 16 anos ele já toma a decisão de entregar a sua vida ao franciscanismo. Detalhe que antes disso, né, o desejo do pai dele era que ele fosse advogado. Ele já era tido como um santo pelos seus companheiros ali. Mas Deus chama ele para mudar a história. Então, com 16 anos, ele entra na ordem. Com 20 anos, ele já é o superior da ordem, meu irmão. Pra você entender de quem que nós estamos falando. Ele tinha não sei se era voto ou compromisso de manter sempre os olhos baixos. Não olhava para ninguém, nem mesmo para os seus irmãos de comunidade. Contentava somente em reconhecer-lhes a voz. Para você entender a pureza de um homem desse. Comia uma só vez a cada 3 dias. E em certas épocas, quaresma, advento, tempo que a igreja convida para uma penitência maior, passava até 8 dias sem se alimentar. Um santo que não dá para nem imitar ele, filho. Não dá nem para você tentar, que você não aguenta, que você vai ficar doente, que você... Durante 40 anos, dormiu só 1h30 por noite. Ou na cadeira, ou de joelhos, ou com a cabeça encostada à parede, ou numa corda escondida no seu quarto. Meu Deus do céu. No vigor do inferno ali, não se aproximava jamais do fogo. Detalhe ainda, ele abria a janela do seu cubículo ali para que o frio ainda pegasse ele. Além disso, meu irmão, não andava de sapato e nem cobria a cabeça, era sempre descalço. Se fosse calor, queimava a careca, se fosse frio, congelava a careca. Sempre andava de cilício, uso contínuo de cilício. E fora aquilo que ainda, né, não dá para ficar falando aqui.
Mas da onde que vinha a sede desse homem de mortificar o seu corpo dessa forma? Da impressão profunda que lhe fazia a paixão de Jesus. Quando ele olhava para o crucificado, quando ele lia o Evangelho de São João narrando a paixão de Cristo, frequentes vezes prostrava-se diante de uma grande cruz, com seus braços estendidos e derramando torrentes de lágrimas pelo seu Deus que sofreu por amor a ele, cuspida na cara, a vergonha da nudez, flagelação, os ossos aparecendo ali, tamanha crueldade dos algozes. Então isso movia o coração de São Pedro Alcântara de uma tal forma que um dia viram ele circuncidado, cheio, envolto de chama de fogo que saía do ardor do seu coração abrasado. E a cruz diante da qual ele orava inflamou-se também desse fogo, espargindo fulgores, labaredas. Meu Deus do céu, que homem que é esse? Olha o que é um homem espiritual, olha o que é um santo da Igreja Católica. Você nunca vai ouvir um relato desse de um protestante, você nunca vai ouvir um relato desse de um muçulmano, você nunca vai ouvir um relato desse de um hindu, de um budista que ficou sentado na frente da imagem do Buda e começou os dois, o coração do Buda ali, da pessoa ser envolto de fogo. Você nunca vai ver, porque essas coisas só acontecem na Igreja Católica, meu irmão, que é a verdadeira. A outra coisa para concluir a meditação da vida de São Pedro de Alcântara, né? Ele aparece para Santa Teresa d'Ávila depois de morto. Santa Teresa, né? Ela relata isso. Ele morreu como viveu, isto é, santo, e por sua intercessão adquiriu muitas graças de Deus. Viu diversas vezes rodeado de grande glória, e a primeira vez me disse: ó bem-aventurada penitência, que me fez alcançar uma glória tão sublime. No final da vida dele, com 63 anos, foi-lhe revelada a hora que ele ia morrer, meu irmão. E aí ele, em viagem ali, porque ele reforma o franciscanismo. Depois ele se torna provincial. Provincial é como se fosse o papa da ordem. Você tem uma noção? O cara que dirige ali a ordem religiosa quando ela cresce, né, de uma maneira aí avassaladora. Então ele vai passando e tal. Depois ele, como se ele criasse ali um mosteiro assim, mais raiz. E aí algumas ordens foi se unindo a essa para viver aquilo que aquela era proposto para aquela ordem dele, né? Muitas ali foram se unindo para viver aquela radicalidade. E no final da vida dele, isso é lindo demais que acontece. Ele tinha a visita de Nossa Senhora, porque a dor que ele sofria ali era muito grande. Isso dava muita sede, a febre causava nele muita sede. Então essa dor ela era suavizada com a visita de Nossa Senhora, de São João e de alguns outros santos. Com certeza o seu pai Francisco. E aí traziam água para ele tomar. Só que ele tomava o copo na mão
levava até a boca, mas olhando para o crucifixo, levantava para Jesus o copo e com doce sorriso entregava ao enfermeiro sem ter tomado uma só gota. Você entende o que é isso, cara? O que é um coração apaixonado pela cruz? É o que acontecia com São Francisco, São Felipe Neri no final da vida dele. Doente, arrebentado, olhava para o crucifixo e chorava, porque Jesus morreu numa cruz e ele tinha uma cama para estar deitado e ele se sentia indigno de estar naquela cama. E eu e você fica exigindo coisa de Deus. Eu e você fica exigindo cura, fica exigindo que Deus construa isso, construa aquilo, que eu tenha um guarda-roupa maior, que eu tenha uma porta, um blindex, um ar-condicionado. E aí a gente quer ir pro céu. E aí a gente quer estar bem, a gente acha que espiritualmente a gente tá bem porque tá fazendo isso e fazendo aquilo. E a pobreza? E a conformidade com a vontade de Deus no sofrimento, onde que fica? Você entende, meu irmão, quanto esses homens, eles pagaram um preço para ganhar o céu? O quanto esses homens, eles não foram homenzinhos fracos, eles foram homens que decidiram mais do que tudo nessa vida ser de Deus e agradar a Deus. E por isso eles merecem. Você olha para eles e fala, esse cara mereceu mesmo. Ele mereceu o nome de santo, ele mereceu, como Teresa d'Ávila, ver ele rodeada, né, de glória no céu. O cara não dava descanso pro corpo dele. Por quê? Ele era masoquista? Não, meu irmão. Por amor a Jesus crucificado, por amor a Cristo. Jesus já nasce na pobreza, filho. Aquelas palhinhas feriam o corpo do teu Deus. Ele não tinha coberta, ele não tinha nada. No meio da sujeira, no meio do fedor. Para ensinar eu e você o valor da pobreza. Que São Pedro de Alcântara interceda por nós nesse sábado santo, mariano, e que a Imaculada que visitava ele no sofrimento possa te visitar e te dar a graça de amar Cristo e Cristo crucificado.